Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Wendel Finotti novamente com vocês, começando mais uma transmissão aí nessa quinta-feira, pós-feriado. Nós tivemos aí uma semana bastante interessante, o Ibovespa, né, atingindo aí 23 mil pontos, né, a máxima do ano. A gente chegou lá em março desse ano, no nosso vale, ali onde o Ibovespa tinha atingido 23 mil pontos ali em março. Hoje nós estamos a 97 mil pontos. Hoje nós estamos aí a 23 mil pontos, né? Nada extraordinário acontecendo no Brasil, né? O extraordinário está acontecendo mais fora do Brasil. Muito disso se deve ao que às informações que foram divulgadas aí no começo da semana, né? Dos Estados Unidos veio a inflação, né, dos Estados Unidos foi divulgada no início dessa semana, veio abaixo do que estavam projetando, né? Então, a expectativa dos investidores internacionais é que nos Estados Unidos a gente não tenha novas subidas das taxas de juros. Então, como os Estados Unidos são considerados aí o país mais seguro para investimentos no mundo, né? Então, quando há uma perspectiva de baixa da taxa de juros lá, ou quando não há uma perspectiva de aumento da taxa de juros lá, os investidores tendem a buscar outros mercados, né? E eles buscam muitas oportunidades no que eles chamam de mercados emergentes, onde o Brasil está inserido, né? Então, são economias não tão sólidas e robustas quanto a aqueles já países considerados desenvolvidos, né, como alguns países europeus, os próprios Estados Unidos, mas também tem aí uma solidez em termos políticos, uma constância, leis que funcionam. Então, eles buscam essas oportunidades, né, em outros países que tenham em algumas oportunidades na bolsa. E falando de oportunidade, né? Então, como eles estão vindo para cá, trazendo seus dólares, né? E por isso também o dólar baixou, porque esses investidores, principalmente fundos de pensão americanos, né? Eles acabam vindo aqui para o Brasil, trazem essa enxurrada de dólar aqui para dentro. O dólar deu essa leve queda, leve não, né? A gente está aí em torno da faixa de 4,85, hoje a cotação 4,89, então uma bela queda. A gente chegou aí a 5,15, 5,20, né? O dólar esse ano. Então, por isso o dólar caiu, por isso as bolsas subiram, né? A gente tem aí algumas notícias ruins também que apareceram no mercado. Nós temos aí a Magalu, né? Que estão perguntando se vai ser a próxima Americanas, assim como aconteceu nas lojas americanas. A Magalu também anunciou aí que descobriu uma fraude nos seus balanços, né? Então ela tinha descontado ali ou colocado a mais no seu balanço, nos seus ativos, umas bonificações de fornecedores que não existiam, né, que não tinham, que não aconteceram, e isso aí acabou trazendo uma certa volatilidade para essa empresa, para o setor de varejo que já vem aí experimentando aí esse problema todo. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso, como é que vai acontecer, nós vamos esperar aí os próximos passos aí do que vai acontecer com o Magalu, né? O setor de varejo, a gente já sabe, principalmente quem investe com foco em dividendos, é um setor bastante complexo, que ele tem aí, qualquer oscilação, seja na taxa de juros, né, seja aí o consumo ele é afetado, principalmente quando aumenta a taxa de juros, porque você diminui aí a vontade das pessoas de consumirem. Então, é, o varejo já é um setor complicado, né? Então a gente, por isso, nós muitas vezes somos questionados: ah, Wendel, quais são os setores mais interessantes para a gente poder investir? Então, a gente criou o nosso conceito EGS, né? A gente fez um acrônimo, EGS, EGGSS, a gente quis dar duas conotações aí. O primeiro, né, que são os setores, são as iniciais dos principais setores que são mais perenes, que são mais sólidos e que têm mais constância no pagamento de dividendos.
e também para a gente mostrar aqui, para a gente não colocar todos os nossos ovos no mesmo cesto, porque é importante fazer a diversificação da carteira, né? Então, nos nossos eggs, nós temos aí os setores de energia, gás e óleo, grandes bancos, as seguradoras e as empresas de saneamento básico, né? Essas empresas, elas costumam pagar mais dividendos, né? E também elas são empresas mais perenes. O que são empresas mais perenes? São empresas que estão inseridas no mercado já mais consolidado. Então, por exemplo, de energia elétrica, a gente não tem competidores, por exemplo, dentro de um mesmo mercado, né? Então, a Enel, que fornece energia em São Paulo e em alguns outros estados, como Goiás, por exemplo, ela não tem concorrência, né? Ela é monopolista desse mercado ali. Existem algumas regras ali que ela deve se ater, né? Ela tem aí que obedecer algumas regras do regulador, né? Que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, mas ela não tem concorrência, assim como em outros estados acontece a mesma coisa. E ninguém deixa de ter energia em casa, né? Então, a gente teve aí a experiência em São Paulo recente com aquela tempestade, vários bairros, várias casas ficando aí dias sem energia elétrica, o caos que se tornou a cidade, o caos que se tornou a vida dessas pessoas, né, que não tinham energia, que hoje é um item básico, né? Hoje a gente quando sofre qualquer tipo de apagão ou qualquer tipo de falta de energia elétrica, nós a nossa vida é prejudicada num todo, né? A gente não tem acesso a serviços básicos, né? Então, por exemplo, a refrigeração dos nossos alimentos, né? Poder usar o nosso computador, usar a televisão, a internet de casa, ela não funciona, a gente tem que ficar com a internet móvel funcionando. Então, por isso ela é um setor perene, ninguém deixa de consumir energia. A mesma coisa, água e esgoto, né? Então, quando a gente fala do saneamento lá, a gente fala de água e esgoto. Água e esgoto também é outro bem essencial. Quem fica sem água? Ninguém fica sem água, né? A água é importantíssima para não para consumo, para higiene, para tudo que a gente faz, a gente usa água. Então, a água e esgoto é a mesma coisa. A gente não é por isso que são setores que a gente diz perenes, né, no mercado. E são setores que também têm um histórico de pagamento de dividendos. Ah, mas qualquer empresa que tiver dentro desses setores que você citou, Wendel, são empresas boas para se investir? Não. Dentro dos setores nós também temos diversos tipos de empresas. Nós temos empresas até que são saudáveis, mas que têm já a política de não pagamento de dividendos, né? Então, dentro do setor a gente também precisa escolher, por exemplo, dentro do setor de energia elétrica, nós temos empresas de transmissão, ou seja, que levam a energia elétrica, né, para as casas das pessoas, e temos empresas de geração de energia elétrica, são aquelas que administram, por exemplo, as hidroelétricas ou as empresas lá que geram eletricidade a partir de combustível fóssil, aí, queima de óleo diesel, né? Então, depende muito do perfil da empresa, depende muito do seu perfil de investidor, do seu apetite de risco, daquilo que você conhece dessas empresas, né? Então, nós temos aí alguns conteúdos aqui dentro do nosso Instagram, dentro da nossa página no www.meudividendo.com.br. Se você buscar lá por conteúdos, né, na nossa área de conteúdos, você vai achar bastante coisa. Você consegue até fazer um filtro lá. A gente tem um filtro de EGS, EGGSS. Então, energia elétrica, gás e óleo, grandes bancos, saneamento básico e seguros, né? Então, esse é o acrônimo do nossos EGs. É isso que significa, né? Então, lembrar também, então eu vou investir em várias empresas do setor elétrico. Eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou investir só nesse setor. É uma boa estratégia? Não, não é uma boa estratégia. A gente sempre fala de diversificar a carteira. Por que é importante a diversificação da carteira? Para diminuir o seu risco, né? Diminuir o risco do seu patrimônio, né? Diminuir de uma forma drástica se aquele setor entrar em crise por algum momento ou outro. Mesmo o setor elétrico tendo essa perenidade que a gente vem que eu estou falando aqui, né? Que tem essa questão do monopólio. Então, mesmo assim, ela entrou em crise já há cerca de 10 anos atrás, quando o governo resolveu renegociar as condições da renovação
das concessões das empresas aí, das concessionárias de energia elétrica. Então, muitas delas entraram em recuperação judicial, né? Muitas delas foram vendidas para grandes grupos internacionais nesse momento, como forma aí de dar sobrevivência para essas empresas e que a gente não tivesse o nosso setor prejudicado, que é o nosso fornecimento de energia prejudicado. Então, os setores, eles, por mais que eles sejam os mais perenes, eles não estão isentos de algum tipo de intervenção. Então, a gente precisa diversificar a nossa carteira para que a gente diminua o risco dessa carteira. Então, distribuir o seu dinheiro nesses setores, você pode aí escolher entre 3 e os 5 setores, é o mais inteligente a se fazer. Então, você escolher empresas do setor de energia elétrica, empresas bancárias aí do setor bancário, as empresas de gás e óleo, né? A gente tem aí a Petrobras o ano passado e esse ano como uma das grandes pagadoras de dividendos, tendo anunciado aí um novo pagamento de dividendos na semana passada. Ainda tem alguma obscuridade em relação a como vai ser ainda o futuro aí com Petrobras, se eles vão manter esse nível de distribuição de dividendos ou não. Falando um pouquinho especificamente de Petrobras, depois eu retomo aqui para os outros setores EGs, o que acontece com Petrobras? Desde quando a Petrobras retomou sua capacidade aí de caixa, né, quando foi desde o governo aí do Michel Temer, que ele veio fazendo algumas medidas para organizar a casa e poder colocar a Petrobras aí lucrativa novamente, quando ela voltou a dar lucro, né, uma das estratégias do governo, como por mais que apareça aí na mídia, o governo critica a distribuição de dividendos da Petrobras, sendo que o governo é o maior acionista da Petrobras. Então, quando a Petrobras anuncia dividendos, a maior parte daqueles dividendos vai para o bolso do governo, né? E isso hoje é muito importante, porque a gente está vendo aí, né? A Bolsa teve uma queda há cerca de 15 dias, quando o nosso presidente fez um pronunciamento dizendo que muito provavelmente a gente não vai ter um déficit zero em 2024, que a gente ainda vai continuar gastando mais do que arrecada. Só que alguma das fontes de arrecadações que a gente tem, que o governo tem hoje, né, além dos impostos, são os dividendos das empresas estatais. E uma das poucas lucrativas que o governo detém hoje é a Petrobras. É uma das poucas que ainda distribuem dividendos. Saiu recentemente aqui na mídia, a gente pode estar circulando, inclusive, com bastante frequência, que o déficit do governo só com as estatais brasileiras esse ano vai chegar a 6 bilhões de reais. Então, o governo, além dos problemas fiscais, então o governo está deixando de investir em educação, deixando de investir em saúde, tendo que fazer vários cortes para tentar diminuir esse déficit e ficar dentro daquilo que foi aprovado, né? Então ele tem um cheque especial. A Câmara aprovou para o governo, fala, olha, o governo apresenta um orçamento. Então o governo fala, olha, eu pretendo arrecadar tanto e pretendo gastar tanto. Só que esse ano ele propôs gastar mais do que aquilo que ele recebe. E aí ele teve um aval positivo, ele falou, mas tem um teto, ele não pode gastar mais do que um valor estipulado ali, que é um teto de déficit que o governo pode gerar esse ano. Então, para o próximo ano, a expectativa, quando veio lá o Haddad no primeiro semestre e anunciou lá a nova política, né, do teto de gasto, tirou o teto de gasto e anunciou o arcabouço fiscal, ele falou assim, olha, nós estamos tomando algumas medidas para a gente zerar o déficit para 2024, então, ou seja, eu gastar a mesma coisa do que eu arrecado, eu não continuar aumentando o rombo, né, do governo, eu não aumentar o tamanho desse cheque especial e a expectativa é que até 2026 a gente já tivesse aí geração de resultado positivo, ou seja, o governo gera um superávit que a gente fala, ou seja, ele entre o que ele gasta e o que ele arrecada geraria um saldo positivo, o que não vem acontecer, o que não vai acontecer esse ano. E para ajudar negativamente, né, ou para prejudicar ainda mais
essas contas públicas esse ano, nós temos aí estatais, né, dando aí um prejuízo de 6 bilhões de reais para os cofres do governo, que o governo vai ter que pegar hoje. Então ele está deixando de investir em saúde e educação para poder socorrer essas estatais. Então, a Petrobras, por mais que a gente ouça aí as críticas, ela está sendo bastante importante para o governo para ele poder trazer dinheiro para o caixa nesse momento. Então, dificilmente a gente vai ver aí a Petrobras parando de pagar dividendos, porque ela é importante também para o governo. É importante também para o governo colocar aí as suas contas públicas em ordem. Então, a gente está falando aí de óleo e gás. Uma curiosidade sobre o setor de óleo e gás, depois vocês podem pesquisar um pouco mais lá nos nossos vídeos eggs aqui, nos nossos reels do Instagram, ou no nosso conteúdo lá em www.meudividendo.com.br, é que algumas pessoas não sabiam, mas a OGX, aquela empresa que era a petroleira do Ike Batista, né, hoje ela tem um outro nome, ela está listada na bolsa, ela está se recuperando, mas é uma das empresas hoje que não paga dividendos. Né? Então a OGX ela se transformou, ela não faz, ela não, o controlador não é mais o Ike Batista. Né? A gente tem um grupo estrangeiro hoje que é responsável pelo controle da petroleira, mas ainda é uma empresa que precisa de muito investimento. E para que ela consiga concluir aí as suas projeções de receita, de extração de petróleo e tudo mais, hoje é uma empresa que não paga dividendos. Então, a gente mesmo tendo aí lá dentro do setor que a gente fala que é um setor perene, que é um setor que vale a pena investir com foco em dividendos, é uma empresa que não paga dividendos. Então, não é qualquer empresa que esteja dentro desses setores que são boas empresas pagadoras de dividendos ou que não estejam passando por algum tipo de problema. Né? Então, grandes bancos a gente tem aí o Bradesco, né, que mensalmente distribui JCP, né, que é juros sobre capital próprio, que é um tipo de remuneração que o acionista possui, e o Bradesco paga mensalmente JCP para os seus acionistas. A mesma coisa o Itaú, o Banco Itaú, ele também faz o pagamento mensal de JCP para os seus acionistas. O destaque dentro do setor bancário, qual é a empresa dentro do setor bancário que mais paga dividendos para os seus acionistas? O Banco ABC. É um banco de negócio, não é um banco de varejo. Às vezes algumas pessoas podem não ter ouvido falar, porque não é um banco onde ele busca trazer conta corrente de correntistas, pessoas físicas. Ele é um banco muito voltado para desenvolvimento de negócios. Né? É um banco que busca fazer negócio com pessoas jurídicas e rentabilizar o seu patrimônio a partir disso. Então, ele hoje tem sido um destaque, tem sido no setor bancário, uma das empresas que mais paga dividendos aí para os seus acionistas. O setor bancário também, a gente já passou por uma fase de quebra muito forte, então o setor foi regulado, hoje a gente tem poucas empresas aí atuando nesse setor, que é ruim, inclusive, aí para nós brasileiros, né? Porque as taxas de juros, as tarifas, tudo isso a gente não tem muita opção, a gente acaba sendo empurrado para um desses grandes bancos, né? Que a gente fica refém aí de poucas opções. Então a gente não tem muito como recorrer, e isso é bom para o banco, porque ele consegue gerar lucros cada vez maiores e para os seus cotistas também, que participam desses lucros através aí da distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio. Né? Depois nós temos então o setor de seguros. O setor de seguros é um setor também bastante seguro, porque o seguro geralmente a gente teve o caso do IRBR, né, que é o Instituto de Resseguros do Brasil. Ali também foi o motivo principal o problema ali foi fraude, né? A gente tinha fraude, os antigos gestores ali, os administradores da companhia cometiam fraudes ali para supervalorizar os seus resultados, distribuíam dividendos também recordes e acabou acontecendo o que a gente viu aí. Mas é uma exceção, né? É um setor extremamente lucrativo. A gente tem aí hoje dois grandes destaques,
que é a Caixa Seguridade, que vem crescendo numa crescente. A nossa estrelinha aí do setor é o BB Seguridade, ela que é uma das principais, uma das grandes distribuidoras de dividendos em todos os setores hoje. Se a gente pegar aí, nós temos Petrobras, Vale e BB Seguridade, está ali entre os top 5 também, para esse ano de distribuição de dividendos. Então, é uma empresa que mais está ficando cara, né? Está ficando cara porque todo mundo enxergou essa oportunidade, todo mundo viu que é uma bela empresa que só mostra cada vez mais resultados mais sólidos e que vem atraindo cada vez mais investidores ali. Então, a sua cotação hoje ela está bem salgada aí, né? Se a gente pegar aí o preço da ação hoje, é um preço bastante elevado. E a Caixa Seguridade, que está tomando esse lugar aí, está quase acontecendo a mesma coisa que vem acontecendo aí com a BB Seguridade, né? A Caixa Seguridade que vem numa crescente, os investidores também têm se agradado aí dos resultados, têm apostado aí no, numa crescente de resultados e de distribuição de dividendos dessa empresa, e ela não vem decepcionando, ela vem aí mostrando realmente que quem tá tendo essa visão, quem está apostando nessa empresa, realmente está, né, apostando, quem está investindo nessa empresa, realmente está se dando bem. Quem comprou ela lá atrás, principalmente no começo do ano, ainda pagou um preço bastante bom, né, um preço descontado ainda bastante interessante, só que ela vem ficando cara, claro, empresa boa, bons dividendos, fundamentos sólidos, então realmente ela tem ficado cara aí e os investidores vão ter mais dificuldades ou vão ter que gastar um pouco mais para comprar essas empresas. E a Bolsa 123 mil pontos, essas grandes oportunidades, elas vão se escasseando cada vez mais, né? Quem é investidor, que não é especulador, como esses fundos internacionais que vêm aqui para especular e não tem interesse em permanecer, é quem está pagando um pouco mais naquele momento, ou se a renda fixa nos Estados Unidos voltar a subir a taxa de juros, eles correm voltando para lá, né? Então, investidores como eu, como você, que tem aí o objetivo de formar o patrimônio, de ter uma renda passiva aí no médio prazo, né? Nós temos cada vez menos opções de compras aí, menos oportunidades de compras com valores realmente dentro daquele limite da margem de segurança, né? Porque a gente não é qualquer preço que a gente vai pagar em qualquer empresa, né? A gente tem que analisar para ver se aquela ação está cara ou barata. E o segredo do bom investimento mais do que na venda, é na compra, né? A gente saber comprar é mais importante até do que saber vender, porque a gente tem que aproveitar aqueles momentos de baixa, aqueles momentos em que aquela ação que a gente está de olho dá aquela baixa momentânea, ou aparece algum rumor que faz com que aquela cotação despenque por um determinado momento, porque a gente sabe que logo em seguida ela vai se recuperar, né? Então a gente está tendo cada vez menos oportunidades, né? E aí eu quero falar um pouco do nosso serviço na Meu Dividendo, né? Que é onde a gente ajuda você, o investidor, pessoa física, aquele que está investindo para o longo prazo, que está investindo para formar seu patrimônio, como que a gente pode te ajudar nesse processo de formação de patrimônio? Nós desenvolvemos uma ferramenta, né, uma plataforma. Hoje nós temos a nossa plataforma de duas formas. Você pode tanto baixar o nosso aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, então na Google Play e na Apple Store. Você pode ir lá buscar Meu Dividendo, você vai ver essa bolinha verde aqui que faz parte da nossa logomarca. É esse o nosso aplicativo, então você pode fazer um download desse nosso aplicativo. Nós prestamos um serviço gratuito, tá? A gente lançou a nossa nova versão agora no dia 7 de novembro. A gente lançou a nossa segunda versão, onde a gente dá mais serviços ainda, né? Quais são os nossos serviços? Você vai poder fazer a gestão de todos os seus dividendos num só local. Você vai ter um extrato com todos os seus dividendos. Principalmente você que trabalha com mais de uma corretora, talvez você tenha aí uma parte dos seus investimentos na Rico, outra parte na Clear, uma parte na XP, outra parte no BTG, não interessa qual seja
a corretora com que você trabalha. A gente consolida tudo isso num só lugar para você. Então você vai ver todos os seus dividendos em um só lugar, de forma automática. Nós somos sincronizados com a B3, então você tem que nos autorizar, nos permitir, né? A gente foi já auditado e homologado pela B3 para prestar esse serviço. Então, uma vez que você nos autoriza, nós vamos lá na B3, trazemos toda a sua informação do seu extrato de investidor e organizamos seus dividendos em um só local. Tudo, você vai ver todos os seus dividendos num só local, numa ordem cronológica do que você vai receber mais recente para o mais longo, lá para a data mais distante que você tem para receber seus dividendos. Tudo isso num só local. E você tem a opção lá dentro de poder antecipar esses seus dividendos. Imagine se você tivesse seus dividendos antes da bolsa. Então tem dividendos que você vai receber só lá em 2024. Né? Tem empresas aí que anunciaram em outubro do ano passado, desse mês, outubro agora, mês passado, que vão pagar só lá em dezembro. Você vai esperar até dezembro e elas não corrigem esse valor. Esse valor fica lá parado. Esse valor não se corrige. Você vai receber o mesmo valor que por ação que ela falou em outubro desse ano, você vai receber em dezembro do ano que vem. Esse valor não vai ser corrigido. Esse valor está lá se desvalorizando dia a dia. Imagine você ter a condição de trazer esse dinheiro hoje para sua conta de investimento e aproveitar as oportunidades que estão acontecendo. Aproveitar desse aumento da subida da bolsa. Né? Aproveitar e fazer esse seu dinheiro começar a rentabilizar mais. Nós, como investidores, a gente fica lá namorando algumas ações. E aí o que acontece? Quando a ação chega naquele preço que a gente acha um preço legal, um preço de aquisição que a gente acredita que seja um preço justo, um preço barato para aquela ação, às vezes a gente não tem o dinheiro no momento e a gente perde aquela oportunidade. Então, a ideia é, com a Meu Dividendo, você poder antecipar esse seu dividendo e usar ele hoje mesmo para fazer para aproveitar essas oportunidades que ainda existem, que estão cada vez mais escassas, com o Ibovespa a 123 mil pontos. Né? Então, a ideia é essa. Além disso, nós colocamos novas funcionalidades ali dentro da plataforma. Você pode também acessar pelo www.meudividendo.com.br, vai lá em logar. Mesmo que você ainda não tenha um login criado, você vai criar o seu usuário e começar a usar na hora. Então você vai poder pegar a cotação de ativos, você vai pesquisar os seus ativos lá que você tem interesse em comprar, você vai ver a cotação, vai ver volume de negociação, o valor mais alto que foi negociado uma ação no dia, o valor mais baixo. Você vai ver informações sobre dividendos. Né? Você deve já ter nos visto aí na mídia, a gente tem aí colaborado muito com a grande mídia, com o Jornal Valor Econômico, com a Infomoney, né? Com o Portal Acionista, com o pessoal do Estadão, com o pessoal da UOL, então, da parte de economia e finanças. Então a gente tem colaborado com essas grandes empresas com a nossa base de dados. Né? Então, a gente tem uma base de dados muito interessante a respeito de pagamento de dividendos que nós disponibilizamos lá dentro da nossa plataforma. Então, se você for lá, só ali que você vai ter essas informações. Principalmente, só ali que você vai ter a informação do prazo médio que cada uma dessas empresas demora para te pagar. Pesquisa em qualquer lugar. Eu te faço um desafio. Pesquisa em qualquer outra plataforma, em um site, em qualquer outro lugar que você tenha acesso, se você encontra a informação de quantos dias em média cada empresa dessa demora para pagar dividendos. Você não vai encontrar. Então muitas vezes você toma a decisão de investir numa empresa, ela é boa pagadora de dividendos. Só que você começou a investir nesse ano e ela só paga daqui, e ela demora ainda um pouco para anunciar dividendos, e quando anuncia, só vai pagar daqui a um ano. Então você vai demorar quase 2 anos para receber os seus primeiros dividendos dessa empresa. E é o único lugar que você encontra informação sobre prazos de pagamento de dividendos é dentro da plataforma Meu Dividendo. Então, se você está decidindo investir numa empresa e quer saber as informações sobre dividendos dessa empresa, busque na nossa plataforma. É gratuita, tá? A nossa plataforma, o acesso é gratuito, você não vai pagar nada pelo uso do serviço, né? A única coisa que, se você tiver interesse em fazer a antecipação de dividendos, né, a gente tem lá uma taxa de antecipação para te pagar esse dividendo hoje. E a gente vai receber só lá na data que você vai receber. Então, se o seu dividendo está lá para dezembro de 2024, você antecipa e recebe hoje os seus dividendos de dezembro de 2024,
hoje e nós só vamos receber lá em dezembro de 2024. A gente faz essa espera por você até lá, né, nesse prazo, e te dá a condição de usar esse dinheiro hoje e aproveitar essas oportunidades de investimento hoje, que estão cada vez mais raras, né? Os nossos ativos estão cada vez mais caros. Então, você pode aproveitar essas oportunidades. Também temos aí as nossas notícias dentro da nossa plataforma. Você vai poder ler lá notícias exclusivas, conteúdos que nós geramos, né, exclusivamente para te ajudar, para te apoiar aí nas suas decisões de investimentos. E também temos uma novidade aí que é o nosso simulador de investimentos, que é o investimento em ação. Ali você vai usar um dinheiro virtual com informações reais para fazer suas simulações de investimentos. Ali é importante para você que já é investidor. Qual é a vantagem de fazer essas simulações, essa carteira virtual? Você pode comparar a sua carteira com uma carteira virtual. Seu desempenho está melhor ou pior? Se você tivesse comprado aquela ação que você queria naquele momento, você teria se dado bem ou não? Você teria feito um bom negócio ou não? Né? Se você tivesse vendido uma determinada ação que você tem no seu portfólio em troca de uma que você compraria, você tinha feito um bom negócio ou não? Então é bom para você fazer esse acompanhamento e as suas teses. Mesmo que você não tenha o dinheiro para fazer aquelas compras naquele momento, vai lá, faz uma simulação e acompanha. Suas teses estão se confirmando? Você está vendo realmente, você está conseguindo enxergar o cenário legal para continuar fazendo seus investimentos com seu dinheiro de verdade? Então isso é bastante importante para você que já é investidor. Para você que ainda não é investidor, né, que acha ainda que a bolsa é muito arriscada, que a bolsa é um cassino, né, que todo esse mito que as pessoas trazem aí em torno da bolsa de valores, você pode aprender a usar a bolsa de valores lá dentro do nosso ambiente de simulação, né, do investimento em ação. Você vai lá, quando você acessar pela primeira vez, nós vamos te dar 10 mil, né, de moedas virtuais para você começar a fazer seus investimentos. Né? Então você vai lá, vai pesquisar os ativos, vai ver as informações sobre dividendos, vai ver informação sobre cotação, vai poder fazer simulação de compra de ações e fundos imobiliários lá dentro do nosso ambiente de simulação, vai poder comprar, vender, uma operação como se você tivesse já com a sua carteira, com a sua conta no home broker ativa. Você vai poder acompanhar a sua carteira, vai receber dividendos das empresas que você investiu, vai poder antecipar dividendos dessas empresas para reinvestir mais rápido e vai poder ganhar mais dinheiro virtual para continuar investindo através das nossas missões e recompensas. Nós temos uma área onde você tem algumas ações que você executando essas ações, nós vamos liberar mais dinheiro na sua conta de investimento para você continuar fazendo aí as suas simulações de investimento. Então, vale a pena vocês darem uma olhada ou no www.meudividendo.com.br ou baixando o nosso aplicativo lá na Apple Store ou na Google Play. Tá bom, pessoal? Então, eu fico aqui por hoje. Muito obrigado aí para você que entrou na nossa live aqui e eu espero encontrar vocês aí na próxima semana. Bons negócios e bons investimentos. Um abraço.